Bom, galera, vamos começar a aula aqui e vamos começar hoje a parte 2 da aula sobre código limpo, né? Nós fizemos já uma primeira aula, falamos de alguns aspectos básicos, diferença de objeto, de estrutura de dados, alguns comentários ali. Então, nós já sabemos algumas das direções do que vem a ser um código limpo, do impacto que ele tem na nossa vida, do quão ele é importante, né, para aquilo que a gente está construindo, né, para o nosso amanhã, principalmente. Então, hoje vamos olhar agora a parte 2 e mais alguns pontos importantes que são necessários para a gente se ater quando for escrever um código de forma profissional, né? Uma coisa é aquele código que a gente escreve na POC, às vezes no MVP, ou coisas assim. Ou quando eu estou testando uma coisa, ganhando conhecimento de alguma ferramenta, né? Outra coisa é aquele código que eu vou colocar em produção. Aquele código que eu vou colocar em produção, ele vai voltar para mim. O código do amanhã é o boomerang, você manda ele volta. E aí não tem choro, tá? Então, e é claro, vamos só começar aqui, né? Que eu falei para vocês que eu teria mensagens motivacionais para vocês, né? É uma trend que tá rolando, né? Imagens bonitas com frases randômicas, né? Então, não se esqueça, escrever um código limpo é se importar com você amanhã, porque o código vai voltar. Você vai escrever um código que amanhã você vai dar manutenção. Pode ser que amanhã você não vai dar manutenção, daqui a um ano você vai dar manutenção, daqui a alguns meses você vai dar manutenção, e aí você vai ver a diferença de um código estar bem escrito, mal escrito. E aí a coisa vai apertar, tá? Então vamos seguir aqui com mais alguns pontos, tá? A gente já falou de vários aspectos. Um deles, muito interessante, né? Uso de exceptions, né? Tem alguns pontos bem legais quando a gente fala de exceptions. Muitas pessoas dividem opiniões sobre o uso de exceptions, sobre exceções de negócio, exceções de domínio, exceções de contexto, whatever. Mas tem algumas boas práticas mínimas sobre exceptions que são ali meio que de comum acordo, né? Use exceções em vez de códigos de erros. O que é um problema, né? Quando você vê aplicações onde existe error code, todo mundo na vida fez uma integração com alguma empresa abençoada, que na hora que você integra, você está lá fazendo o seu teste de integração, você manda o teste, quando volta, erro. Error code 45. Você, tá, o que é 45? Quando você dá sorte, você olha no manual, tá lá a listinha de enumerações e o que significa esse erro. Não, se vocês estão rindo aqui é porque vocês sabem do que eu tô falando. É de chorar. Não tem nenhum texto, é o error code, você consulta, né? Aí você tem que fazer uma enumeração com um ZIF para logar, é uma coisa assim, high class. Mas beleza, são práticas do passado, e do passado, sei lá, menos de 10 anos atrás, mas essas boas práticas têm muito mais que 10 anos, mais de 20 anos, tá, galera? Então, evite código de erros. Lance exceções que façam sentido no seu contexto, que elas estejam ali atreladas ao contexto que você está desenvolvendo, ao seu domínio principalmente da sua aplicação, né? Assim por dizer. Então, esses são pontos muito importantes. Você pode fazer modelagens específicas para capturar exceções, para capturar erros, fazer tratamentos, aquilo, não tem um certo e um errado, né? Isso divide opiniões. Mas entenda que error codes não são legais. Não são legais mesmo, isso só dificulta a nossa vida, tá bom? Eu já tive experiência de um sistema legado onde, para você cadastrar um erro, alguma coisa assim, você tinha que ir num XML que ficava no servidor, colocar uma nova linha dentro daquele XML, que ele tinha o código mais o código de erro, e a aplicação, quando disparava o erro, ela fazia um match com aquele XML para poder montar a listagem de erros, porque poderia ter mais de um erro ao longo do fluxo, né? Ela fazia uma listagem. Nunca fui tão infeliz. Nunca, nunca, nunca. É triste, triste. Mas beleza, beleza. A gente sabe que dá pra fazer melhor, dá pra fazer bem feito. A gente aprende, conversa, tem experiências, tá? Outro ponto. Crie primeiro sua estrutura try, catch, finally. É importante você deixar bem claro que você precisa capturar o erro no contexto em que ele está acontecendo.
Então, poxa, cria o seu try catch finally. Tem pessoas que não gostam muito de usar try catch, tem opiniões, com beleza. Como eu falei, não existe um exatamente certo, um exatamente errado, mas uma boa prática. Se você começa a escrever no seu try catch finally, você deixa bem claro o que o seu código está fazendo, você deixa bem claro uma possível exceção que vai acontecer de qualquer jeito. Tentem não usar exceções genéricas, tá, pessoal? Tentem fazer elas de acordo com o seu contexto, com o seu domínio. E você tem um finally, tipo assim, try, deu catch, loguei no finally. Aí você devolve uma resposta para o servidor, de repente, customizada, ou erro, ou com alguma coisa que deixe claro o que está acontecendo. E galera, por favor, tá? Error code é ruim, mas saibam usar os códigos HTTP corretamente. 200, 405, 500, usem isso corretamente. É muito, muito ruim você, de repente, ter um erro em uma aplicação e quando você vai olhar o que, que esse erro está acontecendo, tipo assim, às vezes é um erro de negócio. Alguém quis customizar o response da API e colocou ali um 400. Colocou um 500. Você fala, meu Deus, um 503, é internal server erro, explodiu a aplicação. Só que o que, que foi? Erro de negócio, dado inconsistente. Aí na hora que você vai ler o código, você fala, meu Deus, olha como modelaram os códigos disso aqui. Esse é um outro cuidado, tá? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, alguma vez na vida, pegou uma API que retorna os códigos HTTPs errado. Eu tenho certeza. É normal isso, tá? E faz parte, faz parte. A gente aprende, modela e tá tudo bem. Por isso que a gente tá aqui hoje conversando sobre isso, tá? Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, por favor, já levanta a mão e fala aí que esse é o momento da gente se abraçar e chorar. Já falei, exceções com contexto claro, você separa suas exceções. Poxa, você tem exceções que são direcionadas à estrutura, infraestrutura, na verdade, né? Acesso a periféricos, banco de dados, cache memories ou qualquer outro dispositivo. Você tem exceções que podem estar ligadas ao seu domínio do negócio, validações, a forma que você loga também é importante. Uma coisa aqui que eu não sei se eu coloquei na aula, mas poxa, fazer log. Uma coisa que é muito, muito importante mesmo, quando você faz login de aplicação, existem dois momentos. O momento que você está desenvolvendo a sua aplicação e o momento que você está colocando em produção. Uma coisa é, se você constrói uma aplicação cheia de logs, seja ela, dependendo da infraestrutura que você estiver trabalhando, em development time, você está na sua máquina codando com tudo ligado. Então, ela está logando, qualquer espirro da aplicação está logando para você. Isso consome, né? Consome memória, consome dados. E então, imagina se você pega uma aplicação que ela está em modo de desenvolvimento, você sobe para produção, em produção ela começa a ter muito mais requisições e logar muita informação, você vai estourar a sua memória, você vai estourar o seu Elastic, você vai consumir ali todos os eventos ali do seu Kibana, vai para as cuias, sabe? Então é bom ter esse cuidado. É legal logar, é legal ter informação. Tenham cuidado com a LGPD, porque você tem que ter cuidado para não logar informações sensíveis. Hoje isso é um problema. Antigamente a gente nem ligava, logava tudo ali. Você conseguia saber tudo sobre o usuário só lendo o log. Hoje já não pode. Nós temos leis de proteções de dados que a gente tem que ter técnicas, né? Fazer ali, né, a cifra do dado, criptografar ele. Então, são coisas importantes, tá, pessoal? Cuidado com o uso excessivo de null. E não confia nunca nisso. De preferência, não usa null, pessoal. Não usa. Porque sempre que você corre o risco de deixar alguma informação null, alguém em algum momento da vida vai esquecer de validar. E você vai tomar aquela famosa null pointer exception. Isso vai acontecer. Então, poxa, quantas vezes eu não olhei para um código e eu vi if, end. O ternário vira quaternário, porque, poxa, tem que validar todos os nulls. Objeto, ponto, é diferente de null, beleza. Ponto, é diferente de null, beleza. Ponto, diferente de null, e você vai. É o famoso trenzinho da alegria da checagem de dados, né? Poxa, objeto existe, objeto existe, objeto existe. E quando você vê, cara, já foi longe o que você fez ali, né? Então, poxa, o que que a gente tem aqui, né? Que eu tinha. Deixa eu só ver como tá aqui. Opa, beleza. Eita, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Tem uma classe que ela registra um item, ela recebe o item. Algumas coisas, ela vê aqui que o item está diferente de nulo. Pô, bacana. Se o item é diferente de nulo, ela pega aqui esse item e pega o registro, né? De algum lugar ela pega isso daqui, não sei de onde. Isso já é uma questão complicada. Pega o registro diferente de null. Aí ela vem aqui no registro que ela está pegando,
faz um get item e passa isso aqui. Depois que ela faz esse daqui, ela vem e pega esse. Aí agora aqui, olha esse pulo do gato aqui. Ela faz um get billing period, né, o período de cobrança, e retorna essa informação aqui. Deixa eu pagar, né? Retorna essa informação aqui e já faz um ponto aqui, ó. Has retail owner. Legal, vamos apagar tudo isso aqui para ficar melhor para vocês verem. Esse código até aqui, ele tá de certa forma, não vou falar que ele tá maravilhoso, né? If, no, mas agora olha isso daqui. Olha esse ponto aqui. Isso aqui ele tá pegando alguma informação. E desse objeto que retorna esse método, ele tá fazendo um has retail owner. Sei lá o que é isso, tá? Has retail owner. Cadê a validação disso aqui? Quem me garante que isso vai retornar nulo? Se eu estou usando um código que eu desconheço, etc., alguma coisa assim, quem me garante? Ninguém. Então, essa aplicação aqui já tem um ponto muito crítico aqui, tá? Porque tem um if aqui para ver se tem, só que nesse meio que ele validou, ele pegou aqui o get item. Primeiro, deixa eu voltar aqui, tem outro ponto, tá? Vou apagar aqui, ficar mais fácil. Ele pegou esse exit item, beleza, ele retornou aqui. Não sei se pode retornar nulo, então ele já vem aqui, põe um ponto, pega outra coisa, põe um ponto e tenta pegar isso aqui. Explodiu aqui, explodiu aqui. E aí? Ah, mas eu validei aqui em cima, beleza, ali embaixo ninguém percebeu. Às vezes as pessoas criam uma sensação de que por chamar ali o método, de certa forma, ela está garantindo que não vai ser nulo. A não ser que seja uma convenção, um padrão, que você pegue isso através de análise sintática de código, nenhum objeto poderia ficar nulo ali na sua análise sintática de código, ou coisa desse tipo. Lendo esse trecho de código aqui, nada me garante que essa linha aqui vai dar bom, tá? De forma alguma. Então, tem que ter cuidado com o uso de null. Null não é coloca null ali, não vai, vou economizar memória aqui. Pessoal, o null ele pode trazer efeitos colaterais que a gente nem imagina. Uma coisa é você codar hoje, outra coisa é você lembrar daqui a 3 meses. Outra coisa é a sua aplicação se tornar uma aplicação de 1 ano, 5 anos, e não ter os devidos refactorings e de repente você cair na sua armadilha de não validar. Quantas vezes, eu falando na experiência própria, quantas vezes eu não caí na própria armadilha de pegar um código que eu não escrevi e sem querer eu estou alterando ele e de repente eu vejo a minha aplicação em produção quebrando algum ponto. Primeiro ponto, porque eu não escrevi teste, provavelmente, tá? Segundo ponto, porque a minha aplicação, porque eu esqueci de validar algum corner case. Deixei passar um ponto ali. Ou você olha aquele código, né? If, return objeto. É o tipo de coisa que esquece manutenção, esquece evolução de negócio, esquece crescimento dessa arquitetura. Então, é importante ter esse devido cuidado, tá? Se alguém tiver algum comentário, por favor, levanta a mão. Aqui uma outra dica, tá? Deixa eu só ver como tá aqui. Vocês já devem ter conversado aí na aula do professor José, do professor Renato, o uso de interfaces, né? Interface. Para modelar a interface, a gente já conversou que tem o que classifica ali, né? A diferença, né? Entre estrutura de dados e a classe, né? A questão do information hide, né? Um vai esconder os dados, expor o comportamento, e o outro faz o inverso, né? O outro expõe os dados, né? Então, no caso da classe, ela esconde os dados, expõe o seu comportamento, e vocês já entraram lá nas discussões com o professor de que, poxa, uma classe ela tem ali um comportamento, uma classe ela tem um tipo, e esse tipo, né, essa tipagem que a gente dá a ela tem que estar ligada a esse comportamento dela, tá? Então, essa modelagem orientada a objeto, esse pensamento e esse cuidado que a gente tem, ele também se reflete no uso de interfaces, né? Vocês já devem ter entrado na discussão de, poxa, para que serve uma interface? A interface ela serve como um contrato, ela serve como uma definição de um comportamento que eu irei confiar nesse contrato, e através desse contrato eu consigo blindar a minha aplicação. Ela separa, né, a execução, a realização da coisa da própria implementação, né? Quando a gente fala lá, né, da interface, isso aqui é uma anotação randômica que eu estou fazendo, tá, pessoal? Quando você diz aqui
que você tem aqui a classe implementando a interface, se alguma outra classe C2 consome apenas a interface, eu posso alterar o quanto eu quiser o algoritmo que está dentro do comportamento dessa classe. Desde que eu não quebre essa interface, esse camarada aqui tá safe. Por quê? Eu estou respeitando o meu contrato, não estou quebrando o meu contrato. Então ele confia que através dessa interface os combinados são mantidos, tá? E qual que é a vantagem da interface também? Você define limites, né? Você define essa questão aqui, esse boundary, né? Então, nunca vai. Isso daqui, ó, classe, acessar a classe diretamente, não bom. Não bom, porque você vai escorregar, você vai criar uma dependência. Na hora que você alterar alguma coisa, você pode quebrar em cadeia, né? Eu não sei se ainda é usado, mas tem um softwarezinho muito bacana, né, para ensinar mais, né, chamado BlueJ, né, e você modelava as classes, colocava a interface, e aí era engraçado quando você alterava uma classe e compilava, ele pintava todas as classes que não estavam isoladas com os limites através de interface, e aí você via que uma pequena alteração, uma pontinha, poderia refletir em várias classes que dependem uma das outras, né, e desencadear algum impacto, alguma reação em cadeia dessa aplicação e quebrar ela em cadeia, né? Então, trabalhar com interfaces é uma coisa muito importante, né? Não só por conta de questões de você aplicar padrões, de você poder usar algumas coisas que a gente vai comentar daqui a pouco. Vocês vão ter aulas específicas, né, sobre design patterns, etc. E vocês vão ver que a questão de interface, classe abstrata, entra muito nisso, de definir limites, de você definir o comportamento, de você situacionar o que uma classe faz e poder trabalhar com as suas, trabalhar com o polimorfismo da forma correta, tá? Então é uma forma muito importante. Tem umas discussões filosóficas, né? Porque a classe ela tem um tipo, a interface é uma declaração de um tipo, então tem linguagem de programação que você não herda de várias classes, de Java, C Sharp, você só herda de uma, mas interface você pode ter várias, né? Então tem que ter o cuidado com o tipo que você está usando ali também, né? Então são alguns cuidados. Então saiba definir limites, saiba construir contextos delimitados usando interfaces de preferência, tá? Esse é um primeiro ponto. Pessoal, até aqui, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Beleza. Falando aqui agora, poxa, das classes, né? A minha ideia aqui não é fazer uma aula de OOP, que isso vocês já estão tendo com outro professor. A minha ideia aqui é falar de boas práticas de código limpo dentro desse universo que vocês já estão tendo com outro professor, né? Fazer esse cross entre as disciplinas. Então, e as classes, né? Poxa, a classe é onde eu jogo meus códigos ali e a coisa vai, né? Alguns pontos. Classes devem ser pequenas. Vamos supor, vamos supor não. Alguém aqui já trabalhou em um lugar que nunca viu uma classe dessa aqui, ó. Olha essa classe aqui, ó. Super Dashboard. É uma classe Super Dashboard que ela estende um JFrame e ela implementa uma interface chamada Metadata User, tá? Só para vocês sentirem o que essa classe aqui tem. Essa classe é poderosa, tá? Dê uma olhada nos métodos dela. Get customers, get customizer language path, get first project, get database class, add project, load project, e aí vai, get class loader, get user home, get base dir, beta object ali também, né, que é o pasting, tem process menu items, e mais algumas outras coisas aqui. Olha, ela é uma classe que sem definição, né? Ela é uma classe onde ela é muitas coisas e não tem uma definição exata do que ela é. Seria isso, tá? Na prática. Então, eu não sei se essa classe trata de file manager, se ela trata de projeto, se ela trata de customização de linguagem, se ela está tratando de um super dashboard, só que ela faz tudo para esse dashboard. Tudo, 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 tudo. Ao invés de eu ter pequenas classes, né? Eu tenho aqui uma única classe que faz tudo, né? Mais fácil para dar manutenção, talvez, né? Tem gente que fala isso. Já ouvi. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Escrever classes não é como brincar de esconde-esconde.
De maneira alguma, sabe? No esconde-esconde, quando você, ali o último, você vai e salva o mundo, você salva todo mundo, você sozinho salva todo mundo, não é o objetivo dessa classe, tá? Não é o objetivo dessa classe. Essa classe, ela não deveria ser uma classe salva-mundo, uma classe que faz tudo, tá? Então, quando você começa a ver esse tipo de coisa acontecendo em algum sistema seu, quando você vê classes ali esticando muito, abraçando responsabilidades que não, é só um ajustezinho aqui, não bom, tá? Tenham esse olhar de ver que a gente chama de cold smells, né? De cold smells. Poxa, a classe começou a crescer, você avaliou o PR ali, a classe começou a dar uma esticada assim, o seu design aí não tá legal, tá? E pessoal, por incrível que pareça, a gente ainda escreve classe hoje em dia, tá? Não é porque a gente faz microserviço que a gente não escreve mais classe, a gente escreve. Então, lembra que às vezes até, falando de outro papo, mas microserviço. O pessoal gosta muito de crescer um pouco as responsabilidades do microserviço ali, né? Faz várias coisas num microserviço só, né? Acho isso magnífico. E essa classe aqui, ó? Public Class Super Dashboard. Ela estende o JFrame que implementa o Metadata User. Ela agora é o Super Dashboard, ela está no JFrame, implementa isso daqui, e ela está com esses métodos aqui, ó. Get Last Focused Component, Set Last Focused, né? Ela está tratando dos focos do componente no dashboard, e ela tem isso daqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Essa classe tá um. O que vocês acham dessa classe, pessoal? Alguém quer manifestar algum sentimento? Tá bom. Uhum. Quando a gente olha para essa classe, ela claramente está fazendo duas coisas, tá? Duas coisas. Tratando de foco em tela, tá? De objeto, coisas que ela está tratando, e tratando de versão, de versionamento. Então, essa classe ela é um super dashboard. Primeira coisa, o que é um super dashboard? O que ele faz? O que é um tipo super dashboard? Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Muito importante da gente se ater. E get major version number, get beauty number. Então, tratando de versionamento, de aplicação da tela, whatever. Tem duas coisas aí. Ainda que ela esteja pequena, com um contexto ali um pouco mais ela ainda tá fazendo duas coisas e não deveria fazer duas coisas, né? Então, isso daqui, ó, deveria vir para se tornar isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Public version, get major version number, get builder. Então, essa classe aqui, ó, versão, ela só faz o quê? Ela só lida com questões de versionamento. Versionamento. E o que você faz? Aí sim, o Super Dashboard pode ter uma conexão, né, um relacionamento com a classe version. E através da classe version é que ele vai saber as questões de versionamento, etc. Então aqui eu estou aplicando aquilo que a gente chama de Single Responsibility Principle, tá? Que é princípio de responsabilidade única. Uma classe ela tem ali um papel, uma responsabilidade, ela tem ali um conjunto de comportamento que são definidos pelo seu tipo e única e exclusivamente delimitados por esse seu tipo, tá? Esse é o primeiro ponto, certo? Então, tenham cuidado, porque às vezes, né, não que isso aqui é o fim do mundo, mas não tá ideal, tá? Isso aqui, com certeza, ó, essa classe aqui, com certeza, merece ser refatorada, né? Que é, ó, extrair essa classe para essa aqui, ó. E usar ela de alguma outra forma, certo? Se não tiver um comentário, pode levantar a mão, tá? Outro ponto. Outro ponto importante. A gente fala que códigos têm que ser claro, em termos de leitura, compreensão, etc. E coeso, né? O relacionamento do que acontece ali tem que ser coeso, né? Quando a gente olha aqui para uma classe, por exemplo, de uma pilha, né? Uma implementação da estrutura de dados pilha, tem algum aspecto muito importante, né?
Se a gente olhar, olha essa informação aqui, né? O topo da pilha, né? A informação do topo da pilha. Esse campo aqui, né? Esse dado, ele é usado nesse método, nesse método, nesse método. Tá aqui, ó. O quanto mais quando os campos, né, os dados de uma classe são usados por vários dos métodos dessa classe, isso é um sinal de coesão, é um sinal de que aquela informação que existe dentro daquela classe, ela é manipulada por boa parte dos seus métodos, porque ela faz sentido àquele contexto a qual ela pertence, então ela é uma classe coesa. Então, isso aqui é quase que um simbolismo de uma alta coesão. Claro, nem sempre é o céu, nem sempre é a terra, né? Vamos tentar ali um meio termo, né? Mas isso aqui é um símbolo de coesão, porque ali o elemento, ó, aqui, ó, top of stack é usado aqui, aqui e aqui. Elements é usado aqui e aqui. Então, é uma classe autocontida, trabalha com pilha, coloca elemento, tira elemento, cuida do topo, acabou. É isso, tá? É isso. Então, isso aqui é um exemplo de uma estrutura de dados implementada com modelagem orientada a objeto, com coesão, com clareza. E olha só, hein? Olha só. Olha isso aqui. Ela dá uma exceção, tá? Se o topo da minha stack é zero, não tem nada, né? Então, ó, ele tentou dar um pop, que é tirar do topo, ele fez o quê? Deu uma exception. Não retornou uma mensagem de erro, não retornou um error code. Exception. E é isso, tá? Essa classe aqui é um exemplo de uma classe que está bem escrita, está autocontida, está coesa. Eu bato o olho nela, eu sei o que ela faz, eu sei como ela faz, eu sei como que a informação ali é manipulada, que essa informação ela é privada, tá? Entende? Então isso aqui é muito bem escrito, assim por dizer. Tá, legal, legal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Blá, blá, blá. E como que as bagunças são. Acho que travou aqui, peraí. E como que as bagunças, né, são organizadas? Como que eu pego um código, né, bagunçado e organizo ele? A gente vai ver isso nas próximas aulas, na aula de Refactoring. Me siga para mais dicas. Brincadeira. Algumas coisas básicas, né? Escreva testes. Porque quando você escreva testes, e a gente vai começar a falar disso em breve, os testes te forçam a você manter seus contextos autocontidos, pequenos e testáveis, que façam sentido, para que você não tenha que fazer uma classe que faça várias coisas, né? Porque senão você vai ter que, em um fluxo só que deveria fazer uma única coisa, você está validando 50 cenários. Não deveria fazer isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se atenha ao tamanho e à ordem de crescimento das suas classes, se atenha ao tamanho dos seus métodos. Às vezes, um método que está fazendo muita coisa dentro dele, na verdade, você poderia reduzi-lo, né? Extraindo algumas informações dali, separando em outras classes, colocando outras responsabilidades, trabalhando com responsabilidade única, né? Essa técnica se chama Extract Method, tá? Que a gente vai falar depois também, mas é uma estratégia. A gente aprende isso quando a gente estuda refactoring. Então, trabalhe com interfaces, porque as interfaces elas definem limites e comportamentos. Então, as suas interfaces elas são os contratos entre essas comunicações desses objetos, né? Então, você consegue limitar o comportamento, delimitar a comunicação, deixar bem claro o que é um contrato, né? Poxa, uma classe ali que salva arquivos no disco, não vai ter uma informação nela ali para imprimir o arquivo no disco que ela leu. Não, a interface vai estar ali dizendo que ela só salva. No máximo ela lê e escreve, né? Que ela é uma classe de I/O. Ponto. Ela não é. Se ela fosse uma classe para imprimir, ela seria uma classe especializada de I/O. Ela faz um output para um periférico, né? Assim por dizer. Então teria que ter esse cuidado na modelagem.
E não é simples, tá? Não é simples, não é, é um exercício contínuo de anos de experiência. Não vou falar, todo código que eu venho a escrever, ele sai perfeito, etc. Claro que não, é uma questão de sentar, raciocinar, analisar. Então, o pessoal fala que é fácil programar, né? É super fácil. É só você aprender todo esse monte de coisa que a gente fala, discute, para depois você escrever um código que seja realmente um código profissional. Um código que vale a pena alguém te pagar para você escrever, né? Certo? Mas esses são alguns pontos, tá? E qual que é o impacto de você, né? Esse trechinho aqui é do livro do Clean Code, né? Do Ray Ozzie, que foi CTO da Microsoft, né? Complexidade, ela mata, tá? Ela suga a vida dos desenvolvedores, né? Ela faz produtos difíceis de planejar, de construir e de testar. Então, o que é, né, a complexidade, né? Você tem, né, aquela questão da entropia, quanto maior a entropia de um sistema, mais complexo ele é, e aí você entra numa discussão muito maluca, que é muito interessante, inclusive. Quem tiver interesse sobre isso, leia Edgar Morin, M-O-R-N, Morin, né, que se escreve, que ele fala sobre complexidade, etc. Mas é uma questão mais filosófica, tá? E, assim, mas o que é um sistema complexo, né? Complexidade é quando você perde a entropia, é quando você começa a perder o controle das coisas, elas vão crescendo de forma desordenada, né? Então, sistemas sociotécnicos, né, que sistemas que envolvem interação humano-computador, que seja, ou sistemas de sistemas, são sistemas complexos e existe entropia nisso. Então, quanto mais desordenado, e a entropia ela cresce ao longo do tamanho das relações desses atores nesse sistema, né? Então, como que você controla isso? Poxa, limites, interface, como que você não repete coisas que não façam sentido, padrões, por exemplo. Então, você trabalhar com o olho na complexidade, escrever um código limpo, é você estar com o olho ali na complexidade, é você controlar o crescimento da sua aplicação, né? Quando você escreve, a única diferença ali entre quando a gente faz paralelos entre o mundo físico e o mundo digital na construção de sistemas, usando a engenharia, é que quando você faz um sistema bem modelado em termos digitais, você consegue fazer ele escalar de uma forma mais saudável, né? E no mundo físico é um pouco mais complexo. E é aqui falando, né? Poxa, como que você constrói uma cidade, né? Como você constrói uma cidade? Você tem que pensar em tudo que se conecta nessa cidade, em tudo que está relacionado entre essas conexões, quais são os comportamentos dessas conexões, quais são os impactos dessas conexões, qual que é o grau de relacionamento, né, dessas conexões, e aí você vai entender que certos pontos você aplica padrões para montar. Isso aqui é uma região de tráfego de veículos, então eu tenho padrões ali, que são padrões onde eu vou expressar o caminho por essa cidade, vou fazer um planejamento urbano dessa cidade, eu vou deixar que isso aqui é um domínio comercial, isso aqui é um domínio residencial, isso aqui é uma área de lazer, esse tipo de coisa é um planejamento que você precisa fazer, tá? E tem algumas coisas dentro desse relacionamento. Como que a gente fala isso pro mundo do software, né? Poxa, as classes elas têm que estar com seu domínio, as classes elas têm que ser pequenas. Um outro ponto importante, quando a gente está falando de construção, é você separar o uso da construção em si, né? Quando você está trabalhando com utilização de modelando código em objeto, você separa o uso da construção. Então, vocês viram com certeza o padrão Factory ali, né? O Factory Method lá com o professor José, que é você usar um design pattern criacional para que ele faça a instância de um objeto, só que na verdade o que você recebe é uma interface ali, algo nesse sentido, e você nunca vai conhecer a implementação dessa interface. Você conhece a interface, que é o quê? O limite bem delimitado, o contrato bem delimitado, né? Você acredita naquele contrato, então o que você precisa está naquele contrato. O que está por debaixo da implementação não é necessário. E, poxa, como que eu melhoro ainda mais a diferença entre quem vai usar, a separação entre quem usa esse contrato e quem constrói. Vocês vão provavelmente discutir a questão ali, né, de injeção de dependência, de inversão de controle, né? Você injeta a dependência daquele objeto dentro de uma classe que vai utilizar aquele comportamento. Você separou completamente a construção daquilo que você precisa para utilizar dentro do seu contexto da utilização. Aquilo veio de uma ponta externa. E você tem diversos frameworks para fazer esse tipo de injeção de dependência. É uma forma de você separar a construção
da utilização, né? Então, é esse ponto aqui, né? Sistemas de software são únicos comparados a sistemas físicos, né? A arquitetura deles pode crescer incrementalmente se nós fizermos aqui, né, a separation of concerns, né, definirmos os contextos, mantermos tudo coeso, porque, com certeza, se você faz um sistema altamente acoplado, cheio de relacionamento, com muito impacto, ninguém vai ser maluco de alterar ou deletar uma linha de código. E uma coisa que é muito interessante, quando você confia muito num sistema bem modelado, você pode deletar código sem medo, né? Quando a gente falou de programação extrema, né? De coragem. Você deleta um código sem medo. Por quê? Você tem teste que garante, você tem interface bem delimitada, você tem contratos que estão ali estipulados, você tem impacto que é remediado entre essas conexões dessas classes. Então, esse é um ponto muito importante, tá? E aí tem os side effects. Poxa, aqui, pessoal, não estou falando aqui de quem programa Java, tá? Mas qual que é a doença causada pelo uso excessivo de padrões, né? A gente conhece, de certa forma, como over-engineering, tá? As pessoas falam como over-engineering, que é o uso excessivo de engenharia para construir sistemas, e é aquela coisa, né? Keep it simple, stupid. Faça coisas simples, delegue a decisão para o último momento, entre outras coisas. Eu estou roubando essa piada aqui, né? E eu escrevi, inclusive, doença errado, desculpem. Mas eu roubei essa piada de um podcast chamado Cloudcasters, que ele é bem bacana, recomendo, que a doença causada pelo uso excessivo de padrões ela se chama paternity, que seria uma coisa de você fazer o over-engineering, né? De você usar padrões para tudo. É muito comum. Vamos fazer um sistema novo? Vamos, galera, bora. Senta na mesa, fala então, ó, a gente já faz aqui a parte da criação do comportamento aqui, enfiando um monte de factory, aí a gente separa ali o acesso via proxy, colocando ali uns facade na frente, e aí a parte toda de execução do comportamento a gente faz via command, e para controlar tudo isso um singleton. Aí realmente você já saiu desse mundo, a sua alma já subiu nesse momento, você já foi para outro nível. Você está fazendo ali um sistema que você provavelmente não vai conseguir dar manutenção, ele não vai ser legível. Tem um detalhe, tá? Tomem cuidado. Quanto mais padrões vocês adicionam, às vezes o nível de abstração fica tão complexo, né? Que você não consegue ler o código. Vai ler um código que enfia muita injeção de dependência sem necessidade, que enfia muitos design patterns sem necessidade. Um padrão, né? O Mediator. O Mediator é um padrão muito importante ali, bastante utilizado. E o Mediator, ele faz ali a mediação, né? Entre as chamadas, assim. Vocês vão aprender esse padrão. Só que você precisa ter uma certa experiência para bater o olho ali e entender, é um mediator, ele está delegando para cá. Quando você começa a debugar esse código, ele pode ter algumas dificuldades. Se você fizer ali um negócio mais extremo no uso do padrão, ou aplicar outros padrões juntos, esquece. Você vai olhar aquele código, vai ler, não vai entender. Aí você vai precisar do quê? De olhar o modelo da classe, se alguém fizer um diagrama de classe hoje em dia ainda, tá? Mas, então tem que ter esse cuidado do uso excessivo de engenharia. Tá bom, mas meio para falar, putz, Marvin, então é tudo difícil, é tudo sofrido. Mensagens good vibe aqui para vocês. E se existissem, né, 4 regras para ajudar a criar bons projetos? Tá bom? Aqui falou projetos, tá? Então, poxa, 4 regrinhas, né? 4 passos ali que são interessantes para esse tipo de coisa, né? Acho que a gente pode começar. Escreva testes. Faço TDD, não faço. Não importa, escreva testes para você ter um grau mínimo de confiabilidade na sua aplicação. Se for no freestyle, esquece, você não vai confiar nunca no que você está fazendo. Você não vai. Quando alguém me dá, testei, tá em produção, tá, não vai dar erro, não vai. É tipo aquela propaganda da Tigre, né? Que o cara levanta ali o negócio para dar sol e fala: pode confiar, chefe. E o cara usa um óculos fundo de garrafa, só que o óculos tá aqui, ele levanta aqui e fala: pode confiar, chefe, vai ficar 10. Ele abaixa e tenta soldar ali o negócio. Então é isso. Você não tem confiança, você não sabe o que está fazendo. Mas que você acha que você sabe, você não sabe. Você não pode garantir um efeito colateral no seu sistema, tá? E aí, o que tem ali entre dos outros 3 steps bons como regras para você criar bons projetos? Isso está muito ligado ao refactoring, tá? Que a gente vai falar bastante nas próximas aulas. A gente vai meio que dar um deep dive no conceito de refactoring, onde que ele é aplicado, técnicas, padrões, entre outras coisas, tá? Mas uma coisa importante, não repetir código. Duplicar código é o primeiro cheirinho de que vai dar ruim.
Duplicou uma vez, vai duplicar 2, 3, 4, e aí, ó, já era. Eu vejo algumas pessoas duplicando código em microserviço. Aí é uma outra discussão, se tá certo, se não tá. Se você está conscientemente tomando essa decisão e você sabe que está controlado, beleza, você está tomando uma decisão conscientemente. Isso é abstrair, tá? Você está aceitando algumas coisas e excluindo outras, e tudo bem. Mas duplicou código ali, repetiu o código, já é um cheirinho ruim ali, tá? Outro ponto, expressividade, né? Escreva classes com nomes mnemônicos, métodos que representam ações, faça classes coesas, concisas, tá? Separe os limites, tudo que a gente já falou, poxa, isso aqui é uma coisa básica, né? Não faz aquela classe linguição e vamos que vamos. Poxa, isso vai dar ruim em algum momento, isso volta contra você, tá? E último ponto, poucas classes e métodos. No sentido de que faça classes, né, em termos de poucas classes e métodos, você vai ter pequenas, na verdade, né, pequenas classes e métodos que você possa saber o controle daquele comportamento exatamente onde ele ocorre, como ele ocorre, o que você vai afetar e aquilo está controlado, está bem delimitado, certo? Então, nesse ponto, é extremamente ter esse cuidado de fazer código conciso, coeso, isolado, desacoplado, delimitado e ter esses cuidados dentre essas boas práticas, tá? E bom, acho que dentre isso, né, a gente tem algumas outras técnicas que ajudam, né, 3 pontinhos. Poxa, se você quer dar um advanced aí, modelagem, conhecer, né, do DDD, né, que é Domain Driven Design, né, que não é arquitetura, etc., como alguns dizem, mas algumas técnicas do DDD, e galera, aquele livro lá do Eric Evans, o azulzinho, sei lá, se for ler, tenta ler, mas ele não é um livro mais digestivo, assim, tá? Tem um chamado Domain Driven Distilled, né? Que é destilado, que é um livro muito mais palatável. Esse de DDD do Eric Evans é bem difícil de ler, não difícil de complexo, mas é chato, ponto. Desculpa, quem gosta, tá? Mas esse DDD, o Distilled, ele é muito mais palatável, muito mais interessante no sentido de ser didático, tá? Ser didático, tá bom? Mas, poxa, técnicas de DDD, linguagem ubíqua, o bounded context, que isso é antes de você chegar na classe, antes de você pensar em arquitetura, entre outras coisas. Então, é você trazer as pessoas de negócio para a mesa, para usar os termos corretos, entender os relacionamentos corretos. A nossa disciplina não vai falar de DDD, mas eu acho que vocês vão ouvir uma coisinha aqui, outra ali, ou minha, ou do José, ou do Renato, e aí a coisa vai se juntando ali, né? Se já não usam no dia a dia. Não é fácil, exige maturidade para se usar DDD, experiência, entre outras coisas, mas é um outro caminho para ajudar vocês a entenderem o problema, o contexto, e depois se debruçarem nas devidas modelagens, né? Seja você indo para uma modelagem event storming ou não, seja você usando microserviços ou monolitos bem feitos, tá bom? E eu sou um grande defensor de monolitos bem feitos, certo? Bom, galera, por hoje é só. E se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem levantar a mão aí. E esse é o momento. Eu vou parar aqui a nossa gravação.